Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a exploração econômica do território brasileiro. Quais as principais características relevantes para a gente entender ao longo do processo de formação do Brasil o que aconteceu de atividades que exploraram os recursos do território brasileiro. Então é bem importante porque essas atividades são chamadas atividades econômicas, então tem a ver com o próprio desenvolvimento do Brasil, e aí a gente vai entender também o que isso levou, né, como levou às atividades que acontecem no Brasil hoje, né, em cada região do Brasil. Quais delas que ainda são heranças de atividades antigas e quais que se renovaram, que são novas formas ali de explorar o território economicamente, né? Então vamos pensar juntos nessas características, começando ali pelo objetivo da nossa aula de hoje. Compreender as influências das atividades econômicas sobre a expansão dos limites territoriais do Brasil. Foi muito importante a questão das atividades desenvolvidas para que o Brasil, daquele início, aumentasse o seu tamanho, a sua ocupação ali, feita pelos portugueses e pelas atividades que eles desenvolviam naquela época no território. Então é bem importante a gente saber como isso aconteceu, né? E aí eu pergunto para você, você sabe como foi a exploração econômica do território brasileiro? Por que a gente usa esse termo, exploração econômica? Porque eram atividades que geravam recursos, né? Ou que geravam algum lucro. Então atividades desenvolvidas no Brasil que tinham essa finalidade econômica. Você lembra de algum exemplo de atividade econômica do teu município? Será que as atividades que ocorrem no teu município, no teu local de vivência, têm a ver com as atividades que foram desenvolvidas ao longo do processo de formação do Brasil? Então vamos conhecê-las para a gente entender se o que nós temos na atualidade é semelhante ou é muito diferente do que aconteceu ao longo do processo de ocupação do território brasileiro, né? Isso é bem válido a gente conhecer. Então nós começamos pensando ali que é importante saber que a exploração econômica do território teve sim grande importância ali na ocupação realizada pelos colonizadores. A ocupação portuguesa esteve diretamente ligada ao tipo de atividades que eles desenvolveram ao longo desse processo. Então, por isso que a gente diz que essa formação do Brasil deve-se também às atividades econômicas realizadas aqui, né? E aí, nas primeiras décadas da colonização, nós vamos ter o quê? Nas terras brasileiras, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Claro que a intenção dos países, quando eles saíam tomar posse de novas terras, era encontrar metais preciosos de grande valor, né, para ser comercializado. Mas não foi isso que eles encontraram no início. Então eles começaram a explorar o pau-brasil, ou seja, a madeira, a vegetação do Brasil foi a primeira riqueza explorada no nosso território, né? E comercializavam então essa riqueza nos países europeus, vendiam a madeira explorada aqui para países europeus. Então é um fator ali bem importante, né? E aí então no século XVI, o que a gente vai ter? Além dessa exploração da vegetação do pau-brasil, né, das árvores de pau-brasil, nós vamos ter a produção de cana-de-açúcar. Então outra atividade econômica que começa a se desenvolver de forma intensa no Brasil foi a produção da cana-de-açúcar, o cultivo da cana e daí os engenhos que foram construídos, montados para processar essa cana-de-açúcar, né? Principalmente onde aconteceu essa atividade? No Nordeste do território. Então a região Nordeste foi a primeira a receber essas atividades econômicas, né? Começou a ganhar importância, por quê? A região Nordeste, porque as atividades econômicas principais do território eram desenvolvidas ali, tanto o cultivo da cana-de-açúcar quanto a exploração do pau-brasil. Nesse período de ocupação colonial, ela se concentrava no litoral. Então o interior do Brasil ainda não era ocupado, né? Era só o litoral e era onde se concentravam essas atividades econômicas. Aqui a gente tem uma imagem, né, para dar uma ideia de como era esse período ali colonial, principalmente a partir ali das atividades de produção da cana-de-açúcar. Aí nós vamos ter outro fator que contribuiu para a expansão do território e que a gente considera como exploração econômica, era a busca pelas chamadas drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Eram especiarias, temperos diferentes
que não eram encontrados na Europa e nem em outras partes do mundo e eram encontrados no Brasil. Então eles levavam, isso ganhava alto valor quando comercializado na Europa, né? A partir do século XVII, então, a gente vai ter ali a expansão do território. Essa expansão acontece porque as atividades econômicas se expandem, né? Começam a ir em direção ao interior. E claro que a busca pelas drogas do sertão foi um fator que contribuiu para isso, né? Eles então saíam, né, da parte mais litorânea e acompanhando o curso do rio Amazonas, principalmente, em busca dessas especiarias ali em direção ao interior. Isso foi mais um fator importante da ocupação e da expansão das atividades econômicas no Brasil, né? A expansão da pecuária pelo território. Então, além das atividades que a gente já falou, a criação de animais, que é a pecuária, foi outra atividade importante. E a exploração de ouro e diamante foram as principais atividades ali que favoreceram o domínio das terras mais para o oeste. Porque no início, com a divisão de Tordesilhas, era só o litoral, é só a parte da costa brasileira que pertencia para Portugal. Mas eles começam a expandir a ocupação através da exploração de recursos ali, como o ouro e diamante e a própria pecuária, né? Então, começam a ocupar terras que oficialmente ainda eram da Espanha. Depois terão que fazer um novo acordo para acertar essas novas fronteiras, esses novos limites ali, por causa da expansão das atividades econômicas. Aí a gente vai ter ali também, no século XIX, desenvolvia-se a produção de café, cacau, algodão e borracha. O que nós estamos vendo aqui? Que as atividades econômicas ali começam a se diversificar, ou pelo menos a agricultura começa a se diversificar ali no século XIX, né? Então, no início era só a cana-de-açúcar, depois nós vamos ter outros itens ali sendo produzidos, um destaque ali bem importante para a produção do café, certo? Então, mais uma característica relevante. E aqui é o mapa que vai dar bem essa ideia da exploração econômica do território. Então, nós temos ali atividades desde o cultivo da cana-de-açúcar, que começou no litoral e depois se expandiu para outras áreas. A pecuária também acontecendo mais no interior do território. A mineração em toda a porção aqui mais central, região de Minas Gerais também, foi uma atividade importante em um determinado período da história do Brasil. O cultivo de tabaco em algumas áreas também. A produção de algodão aqui nesta porção. O cultivo do café, que daí se estende aqui na região sudeste, né, para o interior, chegando ao Mato Grosso do Sul e ao Paraná também. E a gente tem a extração do látex ali para a produção da borracha, que foi um período também bem importante para as atividades econômicas do Brasil, o chamado ciclo da borracha, que aconteceu aqui na região norte do Brasil, certo? A exploração do látex, que é a matéria-prima para a produção da borracha. Então vejam quanta diversidade de atividades econômicas ali, né? E aí eu coloquei algumas perguntinhas sobre essa parte que nós estudamos até aqui. Vocês vão responder ali, o que motivou a expansão territorial do Brasil? Né? O que despertou o interesse para expandir as terras brasileiras ali? Por onde iniciou o processo de ocupação do território? E também qual a importância das características físicas naturais do Brasil para a exploração econômica? Então vocês vão pensar um pouquinho, responder e a gente já volta para corrigir.
voltamos para corrigir a atividade, então ficaram algumas perguntinhas ali para vocês perceberem como aconteceu todo esse processo, de onde para onde ele aconteceu, ou quais atividades ocorreram no território brasileiro ao longo dessa ocupação e exploração econômica do Brasil. Então vamos às respostas. O que motivou a expansão territorial do Brasil, ou seja, daquele Brasil que era pequeno e aumentou de tamanho, a busca por recursos naturais existentes no território e valorizados economicamente. Qual era o interesse dos colonizadores? A exploração dos recursos naturais. Então eles iam cada vez mais para o interior em busca desses recursos. E aí isso fez com que o Brasil fosse aumentando ali, ou os portugueses aumentando a ocupação das terras, né? Por onde iniciou esse processo de ocupação? Pelo litoral nordestino. Foi lá que aconteceram as primeiras atividades econômicas, né? De exploração do pau-brasil e também de cultivo da cana-de-açúcar. Qual a importância das características físicas ou naturais do Brasil para as atividades econômicas ou para essa expansão das atividades, né? O solo e o clima propícios ao cultivo. Então, climas mais quentes no Brasil do que se tem na Europa, por exemplo, facilitando o cultivo de diferentes itens ali da agricultura, né? Tanto a cana-de-açúcar, depois o café, o algodão, atualmente a soja. Então, nós temos características de solo e clima que favorecem ou que favoreceram ao longo do tempo o cultivo agrícola, né? E ali também a grande extensão de terras para atividade de pecuária. Para a criação de animais são necessárias ali vastas áreas, enormes áreas, né? E isso o Brasil sempre teve de sobra, então mais um fator ali importante, tá? E aí vamos para a continuação. Se a gente pensar o processo histórico, como aconteceu, e o que nós temos de atividade em cada porção do território brasileiro, que podem ser heranças dessas atividades históricas ou ainda características, né, da modernidade ou de novas atividades econômicas do território brasileiro. Então nós temos ali a região norte, por exemplo, que atividades que predominam na região norte, o extrativismo vegetal de produtos como a madeira, o látex, o açaí, são explorados ali na região norte, né? A mineração, principalmente a extração de ferro, cobre e ouro, é outra atividade presente na região norte do Brasil. Nós temos também a Zona Franca de Manaus, que é a região mais industrializada ali do norte do Brasil. Uma região que foi criada, né, com incentivos do governo federal para atrair indústrias para aquela região que até então não tinha indústrias. Então foi construída ali uma área, né, uma zona livre ali com taxações menores de impostos ou livres de impostos para que as empresas se instalassem nessas áreas. E nós temos ali então a produção de diferentes itens eletroeletrônicos, bicicletas, móveis que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Temos também Belém, com indústria de alimentos, bebidas e tecidos, processamento de minérios, né? Algumas características ali, alguns grandes grupos econômicos ou empresas que estão presentes ali em Belém, que fazem parte da região norte e de toda essa diversidade de atividades econômicas da região. Aí nós temos a região nordeste, então nós temos várias características ali. Zona da Mata, que é a região litorânea, então tradicionalmente, né, a agricultura ali, o cultivo da cana-de-açúcar. Nós podemos dizer que desde a chegada dos colonizadores até hoje é uma região produtora de cana-de-açúcar. Então se manteve essa atividade econômica, né? Só que, claro, hoje a gente produz ali o etanol também, né? Além do que era inicialmente produzido ali, né? A Bahia é o segundo produtor nacional de laranja e algodão, então características ali da agricultura, mas também tem o polo petroquímico de Camaçari, com mais de 90 empresas químicas e petroquímicas ali relacionadas à transformação do petróleo em produtos em geral que são consumidos pela população. Então, mais uma característica ali inovadora, né, da região, com base ali no que era anteriormente, no que era atividade econômica no início e o que nós temos hoje. E aí nós temos no Rio Grande do Norte também, ele é responsável por produzir 95% do sal marinho do Brasil, certo? Então, outra característica relevante ali de destaque da região Nordeste.
Temos o Ceará, que possui as maiores reservas de urânio do mundo, então tem a ver ali com a exploração desse recurso para a produção de energia e tudo mais. O turismo também, várias áreas ali de visitação, como Fernando de Noronha, os Lençóis Maranhenses, né, que são áreas ali que fomentam, ou seja, que desenvolvem o turismo na região também Nordeste. Outro fator importante, essa diversidade de belezas naturais que atraem turistas para a região. A região Centro-Oeste, quais são as principais atividades? Nós vamos ter a agropecuária, a indústria e a atividade mineradora. Então também há uma diversidade, né? Ela foi uma região que demorou mais para ser ocupada, se eu comparar com outras regiões do Brasil, como o Nordeste. Mas hoje nós temos uma diversidade de atividades econômicas, muitas delas ali ligadas à agricultura ou também as chamadas agroindústrias, né, que são aquelas indústrias que estão diretamente ligadas à agricultura, né? Então, características ali do Centro-Oeste. Além disso, a atividade mineradora ali de ferro é outro fator bem importante para as atividades econômicas do Centro-Oeste do Brasil. E temos ainda a região Sudeste, que é a região que tem o maior parque industrial do Brasil, é a região historicamente mais industrializada do Brasil, né? Apresenta essas características. Também tem lá serviços e comércio diversificados, então a quantidade de serviços, de comércio, de produtos disponíveis, né, nas grandes cidades, nos grandes centros da região Sudeste, atraem pessoas do Brasil inteiro para comprar, para consumir esses produtos que são comercializados ali. E serviços também, né? Serviços como, por exemplo, de saúde, né? Muitos especialistas na área da saúde se concentram em cidades como São Paulo, e aí pessoas do Brasil inteiro buscam esses recursos também, que são serviços ali desenvolvidos naquele local. Vejam que o quanto o Brasil mudou, né, desde do início da sua ocupação até as atividades econômicas que são desenvolvidas hoje. Nós temos também a atividade da agricultura presente no Sudeste, né? 50% da cana-de-açúcar do Brasil é produzida no Sudeste. Ele também é grande produtor de amendoim, algodão, laranja e soja, ou seja, é uma diversidade de produtos ali da agricultura. A agricultura é uma atividade muito forte no Brasil. Em todas as regiões, a gente vai ter a presença, o desenvolvimento da atividade agrícola. Aqui nós temos ainda no Sudeste a maior produção nacional de leite bovino, o maior parque industrial brasileiro, a maior concentração de indústrias do Brasil está na região Sudeste, né? O extrativismo mineral ali no quadrilátero ferrífero, que é uma região ali, uma parte do Sudeste, onde há grandes reservas de minério de ferro e onde é feita essa exploração. Ele é um minério extremamente importante para muitas indústrias, né? Então, é uma região de exploração também. E também vamos ter a exploração de petróleo ali no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos. Vejam que a região Sudeste apresenta ali uma quantidade enorme de atividades econômicas que são desenvolvidas, né? Desde as mais tradicionais, como o cultivo da cana-de-açúcar, até as mais modernas ali que empregam alta tecnologia, as grandes empresas e indústrias que estão instaladas nessa região. E temos a região Sul, dividimos aqui nos 3 tipos de extrativismo, que é atividade econômica presente na região Sul, começando pelo vegetal ali, na exploração de madeiras como o cedro e o pinheiro, também a produção de erva mate, né, que influencia até mesmo nos hábitos e costumes aí da população da região Sul. O extrativismo animal, como por exemplo ali a pesca da sardinha, da tainha. O extrativismo mineral, principalmente do carvão mineral, da argila, do petróleo, também ocorrem na região sul do Brasil. Temos ainda a indústria presente na região sul e bastante diversificada, desde a indústria de papel, fabricação de caminhões, de calçados e roupas, de carnes, a agroindústria, de alimentos em geral. Então, é uma diversidade de tipos de indústrias presentes na atualidade na região sul. Isso para a gente entender o quanto as atividades econômicas no Brasil foram se diversificando, foram se modificando ao longo do tempo. Algumas permaneceram
mas muitas outras inovações nas atividades econômicas e na exploração dos recursos naturais do Brasil aconteceram ao longo do tempo. E aí uma atividadezinha para a gente resumir um pouquinho desse conhecimento que a gente trabalhou aqui, né? Qual a região do Brasil com maior parque industrial, também com serviços e comércios bem sofisticados e diversificados? Escreva exemplos que justifiquem a tua resposta. Então nós falamos das regiões do Brasil e das principais características das atividades econômicas de cada uma delas. Uma delas tem essas características ali da pergunta, eu quero que vocês respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da atividade, então ficou a perguntinha ali que vocês deveriam dizer qual a região apresenta o maior parque industrial, tem aquela grande diversidade de serviços sofisticados, né? Características de uma das regiões do Brasil. Então, vamos pensar ali a nossa resposta. É a região sudeste, né? Que apresenta ali o maior parque industrial e também serviços e comércio bem sofisticados. E entre as atividades ali nós destacamos que ela é a produtora de 50%, né, da cana-de-açúcar do Brasil, lidera as produções ali de amendoim, algodão, laranja, por exemplo, maior produtor nacional de leite bovino, exploração de petróleo na Bacia de Campos, e isso para não relatar toda a atividade industrial que é desenvolvida nessa região e os produtos que nós consumimos em todas as partes do território brasileiro, muitos deles, direta ou indiretamente, passaram por indústrias ali da região sudeste. Então, bem importante esse destaque ali dessa região brasileira, certo? E só retomando um pouquinho o que a gente estudou, então, estudamos sobre o início da exploração econômica do território brasileiro, bem como as atividades econômicas que contribuem na atualidade para o desenvolvimento do Brasil. Então, o que nós temos historicamente e o que nós temos hoje de atividades econômicas que contribuem para o Brasil se desenvolver cada vez mais. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o assunto. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.